A maldição do médico do faraó. O segredo de Udja-Horresnet. O Antigo Egito está repleto de contos fascinantes, mas poucos são tão intrigantes como a história de Udja-Horresnet, um alto funcionário e médico que serviu durante um dos períodos mais turbulentos da história egípcia. A sua vida é um misto de lealdade, traição e mistério, e o seu túmulo guarda segredos que intrigam os historiadores há séculos. Quem foi Udja-Horresnet? Udja-Horresnet foi uma figura proeminente durante a 26ª dinastia do Egito, por volta do século VI a.C. Serviu como médico, almirante e conselheiro dos faraós. Mas o seu papel mais notável foi como diplomata durante a invasão persa do Egito. Era um homem de grande inteligência e astúcia, navegando no perigoso cenário político da sua época. A invasão persa. Uma época de caos. Em 525 a.C., o rei persa, Cambises II, invadiu o Egito, marcando o início do primeiro período persa. Os egípcios foram derrotados e Cambises declarou-se faraó. Durante este período, Udja-Horresnet desempenhou um papel crucial como mediador entre os egípcios e os persas. Afirmava ter convencido Cambises a respeitar as tradições egípcias e a restaurar os templos, o que lhe valeu o favor de ambos os lados. O mistério da lealdade de Udja-Horresnet. As ações de Udja-Horresnet geraram debate entre os historiadores. Era um traidor que colaborava com o inimigo ou era um patriota que tentava proteger o seu povo? A sua autobiografia, inscrita numa estátua, hoje abrigada no Museu do Vaticano, retrata-o como um leal servidor do Egito, que trabalhou para preservar a sua cultura durante o domínio estrangeiro. No entanto, alguns acreditam que pode ter sido mais egoísta, usando a sua posição para ganhar poder e riqueza. O túmulo de Udja-Horresnet. Um segredo oculto. Udja-Horresnet foi sepultado num túmulo luxuoso na cidade de Sais, capital do Egito durante a 26ª dinastia. O seu túmulo estava cheio de tesouros, mas também continha algo invulgar, uma coleção de textos médicos e feitiços mágicos. Como médico, Udja-Horresnet era conhecido pelo seu conhecimento de medicina e magia, e acredita-se que utilizava estes textos para curar os doentes e proteger os mortos. No entanto, quando os arqueólogos descobriram o seu túmulo no século XIX, descobriram que tinha sido saqueado na antiguidade. Os tesouros desapareceram, mas os textos médicos permaneceram, escondidos numa câmara secreta. Estes textos forneceram informações valiosas sobre a medicina e a magia do Antigo Egito, mas também levantam questões sobre as verdadeiras intenções de Udja-Horresnet. A maldição do médico. Reza a lenda que o túmulo de Udja-Horresnet foi amaldiçoado para proteger os seus segredos. Aqueles que perturbassem o seu local de descanso sofreriam infortúnio. Alguns arqueólogos que trabalharam no túmulo relataram ocorrências estranhas, como doenças repentinas e falhas de equipamento. Sejam estas histórias verdadeiras ou não, acrescentam um ar de mistério ao legado de Udja-Horresnet. O legado de Udja-Horresnet. A história de Udja-Horresnet é um vislumbre fascinante de um período turbulento da história egípcia. Era um homem que caminhava na linha tênue entre a lealdade e a traição, usando a sua inteligência e astúcia para navegar num mundo de alianças mutáveis. O seu túmulo e os seus segredos continuam a intrigar os historiadores, oferecendo uma janela para a vida de uma das figuras mais enigmáticas do Antigo Egito. Por que é que esta história é importante? A história de Udja-Horresnet é uma história de sobrevivência, diplomacia e complexidades da lealdade. Ela mostra como as ações de um homem podem moldar a história, mesmo perante adversidades esmagadoras. O mistério do seu túmulo e a sua maldição acrescentam um elemento de intriga que torna esta história inesquecível.